Agora será a quarta e última parte do estudo bíblico Apocalipse, sinal de Deus versus sinal da besta. A gente já falou aqui coisas importantíssimas. Se você não acompanhou, pega lá parte 1, 2 e 3 para você entender do que a gente está falando aqui, o que foi ensinado, esclarecido. Vamos dar continuidade então. Quando Deus abençoou e santificou o sábado, em Gênesis 2, de 1 a 3 diz: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Aqui diz que o sábado, queridos, começou, Deus abençoou, santificou o sétimo dia, que é o sábado, desde a criação do mundo. O sábado ele é tão importante que ele não veio ele não veio junto com os mandamentos, ele já vinha desde a criação. Então Adão e Eva, Abraão, todo aquele pessoal do início do mundo, eles já guardavam o sábado. O sábado faz parte da lei de Deus, então ele não é um mandamento solto, porque muitas pessoas falam assim: é só para os israelitas. Mas Deus não deixa em momento nenhum especificado que o sábado é só para os israelitas. Inclusive, por isso que essa parte é tão importante, ele faz parte da lei dos 10 mandamentos de Deus. Em Êxodo 20, 8 a 11, que é onde estão os 10 mandamentos, lá diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Isso aqui faz parte da lei de Deus. Você acha que nós devemos ainda guardar a lei de Deus? Sim, Apocalipse está repleto de versos falando que aquele que guarda os mandamentos que é o remanescente de Deus. A Bíblia inteira, Velho Testamento, Novo Testamento, Jesus, Apocalipse, todos falando da importância de guardar a lei de Deus. Vamos ver mais outro? Esse aqui é um livro, eu peguei o trecho desse livro que fala assim: ao se apartarem os judeus do Senhor e deixarem de tornar a justiça de Cristo sua pela fé, o sábado perdeu para eles sua significação. Satanás estava procurando exaltar-se e afastar os homens de Cristo e trabalhou para perverter o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás, rodeando o divino dia de repouso de enfadonhas exigências. Nos dias de Cristo, tão pervertido se tornara o sábado, que sua observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, em lugar de o fazer o caráter do amorável Pai Celeste. Virtualmente, os rabis representavam a Deus como dando leis que os homens não podiam obedecer. Levavam o povo a olhar a Deus como tirano e a pensar que a observância do sábado, segundo ele a exigia, tornava os homens duros de coração e cruéis. Competia a Cristo a obra de esclarecer essas mal entendidas concepções. Embora os rabis o seguissem com impiedosa hostilidade, ele nem sequer parecia conformar-se com o que requeriam, mas ia avante, guardando o sábado segundo a lei divina. Olha que importante aqui, esclarecendo que até os judeus, que é quem guardam o sábado, eles colocaram tantas
exigências egoístas que mais refletiam o caráter de seres humanos egoístas e arbitrários do que a de Deus. E quando Jesus veio a essa terra e estava morando ali com os judeus, ele guardou o sábado segundo a lei divina. Por isso que os rabis iam e atacavam a Jesus, falando: teus discípulos recolheram espigas no dia de sábado, você curou no dia de sábado. Então Jesus ele veio para restaurar o verdadeiro significado do sábado. Além disso, muitas outras coisas Jesus veio restaurar, não é mesmo? Eu lembro de algumas frases de Jesus que explicam um pouco justamente isso daqui que a gente acabou de ler, esse trecho. Em um momento ele fala: é lícito fazer o bem ao dia de sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E o Senhor é Senhor do sábado também. Ele fala essas frases dizendo assim, que quem estabeleceu o sábado foi Deus. E Deus estabeleceu para o descanso do homem e não o homem foi feito para cumprir exigências do sábado, entende? Sabe? Era para ser um dia deleitoso e um dia de fazer o bem. Todo trabalho que é fazendo em prol de outra pessoa, é lícito fazer o bem aos sábados. Foi isso que Jesus falou. O sábado era uma lei exclusiva para o povo de Israel. Só esse é um argumento que muitos usam para dizer do porquê não se guarda o sábado hoje. Ou dizem que a lei de Deus foi abolida na cruz, a lei inteira, e você já viu que isso não é verdade, porque no final do mundo, qual vai ser a separação entre salvos e perdidos? Vai ser os 10 mandamentos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente viu isso em Apocalipse, não só Apocalipse, queridos, mas tantos outros versos pedindo-nos para guardar os 10 mandamentos de Deus. Outra coisa importante que nos fará separação entre salvos e perdidos é aquilo que Jesus falou. Tive fome e me deste de comer, tive sede, estive preso e me visitastes, estive doente e me visitastes, estive nu e me vestistes. Ou seja, ajudar o aflito, o necessitado e guardar os mandamentos é algo primordial, essencial na verdadeira religião que Deus pede de nós. Se você gostaria de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, saiba que essas duas coisas são a verdadeira religião de Deus. Guardar os mandamentos dele e ajudar o aflito e o necessitado. Então vamos entender aqui Isaías 56. O sábado era uma lei exclusiva para o povo de Israel? Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro. Quem é o filho do estrangeiro? Aquele que não é judeu, né? Que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrado, e abraçam a minha aliança. A promessa de Deus é futura, é eterna. Vamos ver aqui, ó. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar. Está falando do céu, querido. E um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Deus está fazendo uma promessa para todo aquele que se une ao povo dele, guarda os sábados, faz o que agrada a ele e abraça a aliança dele. Deus está prometendo um futuro no céu, um lugar dentro da morada dos muros da Nova Jerusalém. Está prometendo um nome eterno. Então Deus está no futuro prometendo aquele que guarda o sábado. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amarem,
o nome do Senhor e para serem seus servos todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, a promessa de Deus, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Para só os israelitas? Não, para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que se lhe ajuntaram. Ou seja, Deus quer juntar mais pessoas ao povo dele. Vós, todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Aqui, queridos, você vai até se assustar um pouco, porque aqui ele está falando de comer carne de quem morreu, né? Os ímpios. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e ao dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Ou seja, pessoas que não estão nem aí, que estão vivendo dia após dia só curtindo e não estão prestando atenção e fazendo o que Deus pede. Uma coisa que eu marquei aqui e que é importante para você, queridos, é isso daqui. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, e eles são pastores que nada compreendem. Queridos, aqui está a importância de você não confiar em qualquer ser humano. Infeliz é o homem que confia em outro ser humano. O ser humano é importante porque ele nos ajuda a compreender coisas que nós não entenderíamos sozinhos. Mas não confie prontamente e cegamente. Busque, estude. E se seu pastor falar, não precisa guardar o sábado, busque os versos bíblicos junto a ele, do porquê que eles não guardam o sábado, do porquê que eles acham que os mandamentos foram abolidos. Estude e não fique só nisso, estude muito mais. Tenha independência ao estudar a Bíblia. Não fique confiando em pastores e em igrejas. Fica aí o meu alerta. Só vendo se esse estudo está acabando, gente. Só complementando aqui que nós continuaremos guardando o sábado no céu, desde um sábado até o outro. Os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim. E o último aspecto é promessa de Deus para quem guarda o sábado. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseje, de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria. E eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e se banquetei com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Queridos, que promessa linda! E essa promessa é feita para quem guarda o sábado. Eu quero que você estude mais sobre esse assunto. Assim como eu já falei, além dos 10 mandamentos, outro aspecto que a Bíblia fala bastante para diferenciar aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, é aqueles que ajudam o aflito e o necessitado. Conforme eu já tinha falado, Jesus, lá no final, na volta de Jesus, a separação entre direita e esquerda, entre salvos e perdidos será: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, e por assim vai. Então você pode ler esse verso na íntegra em Mateus 25, 35 a 45. Se você ficou com alguma dúvida, volte aqui no secretbook.com nesse estudo e estude novamente.
tenha o alerta de que guardar os mandamentos de Deus é importante e que seu pastor e sua igreja pode não estar fazendo isso e que você vai ter que ter essa atitude de forma independente se você gostaria de ser salvo e de agradar a Deus. Então fica aí meu beijo, minhas orações. Um beijo, tchau, tchau, galera.